Muito obrigado. Antes de mais, queria começar por cumprimentar e agradecer o honroso convite que me foi dirigido pela direção das duas ordens, da Ordem dos Advogados, a quem cumprimento na pessoa da sua bastonária, portanto, a senhora doutora Helena Fraga, e também, naturalmente, no bastonário da Ordem dos Médicos, o Sr. Professor José Manuel Silva, também aqui presente, a quem agradeço, portanto, o honroso convite. Cumprimentar, naturalmente, os meus colegas da mesa, portanto, o Sr. Presidente, portanto, o Sr. Professor Luís Menezes Leitão, a Sra. Mónica Quintela, o Sr. Juiz Desembargador Luís Filipe de Sousa e também, naturalmente, o meu colega e querido amigo, professor Duarte Nuno Vieira, e, naturalmente, a todos os presentes. Eu confesso que, portanto, foi-me pedido que me cingisse ao tempo escasso que foi concedido e vou cortar, portanto, diria drasticamente, a comunicação que me tinha proposto fazer, que queria fazer em PowerPoint, mas por razões de tempo queria cortá-lo. Mas também não apenas por razão de tempo, para evitar repetições desnecessárias, porque vários dos comentários que mereceram, portanto, alguma atenção nesta comunicação já foram referidos anteriormente, quer na mesa anterior, quer agora também nesta mesa, pelos preletores desta mesa. Bom, eu vou pedir desculpa, mas vou pedir mesmo para passar para ali, para junto. Penso que me ouvem, não sei se estão a ver bem os slides. Bom, eu dei, portanto, no fundo, o título proposto da alegada negligência médica à avaliação pericial de violação das leis das artes, portanto, é um título que não contempla a totalidade daquilo que depois acabo por tratar, mas eu vou passar, como vos disse, rapidamente. É um exercício de equilíbrio, portanto, para o médico que é chamado a intervir pericialmente, é um exercício de equilíbrio também para todos os agentes forenses que participam na avaliação ou que tenham qualquer tipo de participação nesta situação. Vamos passar por cima dos aforismos e, portanto, esse era o sumário, vamos passar por cima disto. Portanto, vale sempre a pena citar Hipócrates, que é tradicionalmente considerado o pai da medicina, embora muito antes dele, Imhotep, estivesse preocupado com algumas destas questões e tivesse também alguma doutrina sobre isto. Vamos passar sobretudo sobre esta preocupação de, se não puder ajudar, portanto, se não puderes ajudar, não causar danos. Portanto, eu diria que o cerne da questão reside aqui. Bom, peço desculpa. E, ao contrário, e aqui estarei a fazer um pouco o papel de advogado do diabo, porque como verão, portanto, esta é a imagem idealizada. É a representação, portanto, da relação médico-paciente à maneira hipocrática. É uma tela que está exposta num museu num museu reputado, e que traduz esta imagem singela de um médico debruçado sobre a cama de uma paciente, agónica, provavelmente por doença consumptiva, como então se chamava a tuberculose, onde não falta, portanto, o ar compenetrado do médico, a presença da irmã da caridade e também a criança, presumivelmente filha da moribunda. Portanto, esta é a representação, eu diria, uma representação idealizada da relação médico-doente, tida como a relação hipocrática clássica. Mas o pintor, o autor desta tela, é exatamente o mesmo desta outra tela. Portanto, este quadro, o quadro anterior foi pintado, tal como o Guernica, que celebrizou Picasso, foi pintado, portanto, em épocas diferentes, é verdade, portanto, mas foi pintado pelo mesmo pintor. E, como sabem, o Guernica tem a ver com traduz uma imagem de guerra, de desespero, de desarticulação, de excesso, diria, sofrimento. Bom, e eu atrever-me a dizer, porventura, portanto, à contre-cœur, ou melhor, fazendo aqui um pouco o papel de advogado-diabo,
que nós, e curiosamente aqui falou-se muito em erro médico, mas ignorou-se algo que aproxima mais a realidade deste panorama médico do Guernica do que da visão idealizada da medicina hipocrática. Porque o erro médico nos Estados Unidos, reparem, isto são dados de 2016, atribui a erro médico 251.454 mortes evitáveis. As referências são de 2016. Portanto, reparem, isto significa o quê? Significa que o erro médico nos Estados Unidos será, à luz destas estatísticas, a terceira causa de morte a seguir às doenças cardiovasculares, à doença cardíaca, ao cancro e posicionando-se antes da doença respiratória crónica, do acidente vascular cerebral e dos acidentes. Portanto, reparem que isto é algo que não pode deixar de preocupar. Não estou aqui a fazer apreciações de caráter jurídico. Não estou aqui a dizer-vos se o erro médico é um erro médico qualificável como doloso, culposo, negligente. Portanto, estou a falar-vos daquilo que são as estatísticas internacionais, neste caso americanas, estou a falar-vos do peso do erro médico. Bom, e se quisermos ter uma panorâmica do que aconteceu na última década do século XX, no mundo ocidental, 5 milhões de mortes e 15 milhões de inválidos ou incapacitados imputáveis a erro médico. Nos Estados Unidos da América, 225 mil mortes por ano devido à negligência médica, entre aspas, portanto, o termo é do autor, portanto, e não sabemos quais os critérios que levaram a esta conclusão. Os custos em 2011, 7 bilhões de dólares para indenizações pagas e 28 bilhões custo estimado para as vítimas. Na Austrália, 11% das mortes ocorridas nos hospitais resultam de erro médico. Claro que isto tem a ver com a evolução de uma medicina baseada na tradicional relação hipocrática médico-doente, que, aliás, sendo médico como sou, portanto, não poderei deixar de acreditar, portanto, no valor e no peso, portanto, desta relação médico-paciente, longe de mim negá-la, recusá-la ou minimizá-la, mas para uma prestação de cuidados, operando hoje os médicos, isso já foi dito pelo Sr. Bastonário, no seio de organizações complexas, com recurso a tecnologias cada vez mais sofisticadas, que introduz aqui enviesamentos apreciáveis, tanto que eu hoje atrever-me a dizer aquilo que William Osler, portanto um médico canadiano, que viveu no século XIX, portanto faleceu já no século XX, a medicina clínica, dizia William Osler, é hoje, mais do que nunca, a ciência do incerto e a arte da probabilidade. Portanto, chamamos a atenção para esta mensagem que, a meu ver, portanto, encerra portanto, o cerne da questão. Portanto, não é, já aqui foi dito e redito, uma ciência exata, a medicina não é uma ciência exata, e os médicos funcionam, não poderiam deixar de funcionar, independentemente daquilo que aqui também foi referido pelo meu colega há pouco sobre a medicina baseada na evidência, não podem deixar de funcionar em termos de probabilidades. Em termos de probabilidade. Gostaríamos que atingíssemos sempre o alvo, que estivéssemos sempre certos, que fôssemos portador de uma mensagem de certeza, mas infelizmente tal não é possível. E depois ouvimos, ocorreu-me esta mensagem da Sofia de Melo Breiner, vimos, ouvimos, não podemos ignorar. E não podemos ignorar, portanto, dir-se-á, isto é aquilo que nos é transmitido pelos jornais de ilusão, mas isto não faz parte da realidade, isto não faz parte do nosso dia-a-dia. Claro que faz. Faz, portanto, as mortes que acontecem, os casos mediáticos, porque, infelizmente, só esses é que merecem a atenção dos órgãos de comunicação social. Notícias várias, não me vou deter sobre isto. Mortes de saúde sem responsáveis, titula, até muito recentemente, bem sei que são jornais portanto, com alguma apetência sensacionalista, Correio da Manhã, portanto, o erro médico na morte, até aqui o erro médico na morte militar, numa altura em que pouco ou nada se sabia sobre as causas de morte.
Mas também há esta outra questão. Portanto, reparem que esta notícia, 4 inquéritos para investigar a morte de jovem com tumor, isto tem a ver com uma jovem de 19 anos que morreu em janeiro de 2013, depois de ter recorrido repetidas vezes, 11 vezes ao longo de 13 anos ao Hospital da Fiel, que deu origem a um pedido de uma consulta técnico-científica solicitada pela Procuradoria-Geral da República ao Conselho Médico-Legal em 2014, e na sequência, portanto, desta notícia, eis que surge um inquérito ordenado pelo Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa e pela Administração Regional do Norte, o inquérito ordenado pelo Ministro da Saúde à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e um processo disciplinar anunciado pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos também em 2016. Dá a ideia que não há fome que não dê em fartura também nesta matéria. E depois, mas o número de erros médicos, esta é outra das valências que aqui ainda não foi referido e que não deve ser, portanto, obscurecido ou ignorado. A pressão que algumas companhias de seguros, para não dizer a generalidade das companhias de seguros, fazem junto dos médicos para contratos de responsabilidade civil relativamente a situações que envolvam má prática ou negligência médica. Reparem que aquilo que aqui é referido na notícia, e é uma notícia de jornal, vale o que vale, 3 mil portugueses são vítimas de erros fatais durante intervenções cirúrgicas e muitos outros ficam com sequelas permanentes. Eu não consegui a confirmação deste número, infelizmente entre nós, portanto não temos estatísticas fiáveis nem dos casos mortais, nem de outros relacionados com erros médicos. Esta é uma falência, digamos assim, uma fragilidade, melhor dizendo, do nosso sistema nesta matéria. E depois, este mercado das indenizações, que nos Estados Unidos, este mercado é um mercado muito apelativo, muito atrativo. Reparem que isto foi extraído de um site, há vários, e inclusive exploram quem... Esta questão é colocada pelos escritórios de advogados, quem é legalmente responsável por quem comete suicídio. E depois dizem, obtenha a indenização que merece, e dão vários exemplos no sentido de levarem, portanto, alguém que porventura se tenha confrontado com uma experiência danosa em perseguir portanto, os médicos judicialmente e obter a indenização, inclusivamente através de respostas de seleção de respostas já previamente previstas no... E depois, bom, ainda nos Estados Unidos é certo, portanto, várias centenas de milhares de mortes evitáveis anualmente apenas em hospitais, mais de 1 em cada 5 americanos, 22%, referem que eles ou os seus familiares foram vítimas de qualquer tipo de erro médico, e os processos por alegada negligência médica variam anualmente entre os 15 mil e os 19 mil, segundo estes autores. Claro que esta amplificação do erro médico tem a ver com vários fatores. A crescente mediatização de alegados casos de negligência ou erro médico baseados em meras queixas ou informações de caráter sensacionalista, a acessibilidade através da internet e das redes sociais ao conhecimento médico, entre aspas. Isto foi referido aqui na mesa anterior, como agora, portanto, o Sr. Juiz Desembargador também o referiu. Basta googlar, portanto, e rapidamente a pessoa pode aceder, portanto, a qualquer forma de patologia, aos sinais e sintomas que habitualmente a caracterizam, correspondam ou não, portanto, a um saber científico, portanto, pode ser de uma mera referência de circunstância. O interesse das companhias de seguros relativamente às apólices de responsabilidade profissional médica, a emergência das medicinas paralelas ou alternativas que divulgam resultados mágicos, também foi aqui referido há pouco, na mesa de há pouco, e justamente pelo Dr. José Manuel Silva, pelo Sr. Professor José Manuel Silva, portanto, o recurso a determinados produtos, substâncias, ou outras que provocariam, portanto, que curariam aquilo que os médicos, coitados, não conseguem fazer, e as expectativas de indenizações voltuosas. No fundo, e garanto-vos que este não é o mesmo iceberg apresentado pelo Sr. Professor José Manuel da Silva, mas foi provavelmente tirado, é um iceberg vizinho, próximo, irmão. Este não tem a ver com o doente, nem com a parte interna e visível do doente, tem a ver com o facto de existir erro médico. Sim, existe, temos que admiti-lo, mas só conhecemos esta pequena fração, e mesmo assim mal, da parte visível do erro médico.
Os erros médicos, não vou aqui perder tempo sobre, já foi dito, sobre os erros a nível de diagnóstico, da intervenção cirúrgica, no fundo é uma forma de terapêutica como outra qualquer, da medicação, da profilaxia, das falhas de equipamento, da infecção, da transfusão sanguínea, da falha de comunicação. Estas são questões fulcrais, algumas delas. Vou passar por cima das definições de erro médico e de alguns estudos feitos nesta matéria, por uma questão de tempo, que é evidente, e para evitar repetir o que foi dito, e chegar aqui à questão, portanto, da responsabilidade médica, que sendo, no fundo, algo que a todos diz respeito, é, sobretudo, de atinência jurídica, sendo certo que todos nós, médicos, quer queiramos, quer não, somos responsáveis por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Responsabilidade penal, civil, disciplinar, etc. Não me vou ter, naturalmente, nos pressupostos jurídicos, o dolo, a culpa ou a negligência, embora mais frequentemente a questão que se coloca seja a nível da negligência. Mas os pressupostos médico-jurídicos, a existência de um dano, portanto, a constatação, a verificação, portanto, de um dano. O nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente. Isso foi algo que também foi aqui aflorado e importa revisitar. E a violação das leges artis é algo que diz respeito tanto a médicos como juristas, sobretudo quando esses médicos exercem ou são chamados a exercer funções periciais. Aqui pus a culpa entre aspas, porque não gosto de utilizar, portanto, termos que não façam parte do meu léxico habitual. Portanto, não é na qualidade de técnico que utilizo, mas eu diria que aquilo que nós, em linguagem corrente, chamamos a culpa do médico, reside, ou tem a ver com a infração por parte do médico ou cirurgião de algum dever da sua profissão e, mais concretamente, do dever de atuar com a diligência objetivamente exigida pela natureza do ato médico, por referência às leges artis, tendo em conta as circunstâncias, também aqui foi referido de alguma forma, mas convinha acentuar, tendo em conta as circunstâncias das pessoas, do tempo e do lugar. Portanto, há pouco o Sr. Conselheiro também teve ensejo de referir estes aspectos. E as leges artis, ou as regras da arte médica, portanto, do fundo, o conhecimento e a experiência da medicina num dado momento estão consagradas em vários documentos, já foram referidas no Estatuto de Ordens Médicos, no Estatuto Médico, no Código Ontológico, leis específicas várias existem, uma série de leis que contemplam expressamente determinado tipo de procedimentos ou de condutas, as recomendações, as guidelines, portanto, da Organização Mundial de Saúde, da Ordem dos Médicos, da Direção-Geral de Saúde. Reparem que as NOCs, portanto, as normas clínicas, portanto, que têm vindo a ser publicadas regularmente pela Ordem dos Médicos e pelo Ministério da Saúde, são uma referência muito importante no âmbito dos standards exigíveis à conduta do médico. E depois há outras normas técnicas e protocolos que estabelecem as regras a seguir pelos médicos, desde o diagnóstico até à convalescença, assim como os procedimentos técnicos que devem ser observados em determinados atos médicos, os protocolos cirúrgicos e outros. Bom, também não vou, já foi dito aqui, portanto, quando a prova pericial, portanto, é evidente sempre que haja necessidade de recorrer a quem possui conhecimento dos técnicos e científicos de uma determinada área, e neste caso, portanto, é a área da medicina, e mais concretamente de uma ou outra especialidade que tenha a ver com o dano causado, portanto, no fundo, para estabelecer o se e o como, bom, são chamados a intervir, portanto, os peritos médicos. A decisão final, também aqui foi dito, e naturalmente com muito maior autoridade que eu, pelo Sr. Juiz Desembargador, cabe naturalmente ao juiz, pois é ele, depois de ouvidos os pareceres dos técnicos, das testemunhas, dos arguidos, dos ofendidos e os assistentes, quem vai avaliar e decidir sobre se houve ou não infração às leges artis. Bom, vamos deixar aqui o âmbito criminal e o âmbito civil. Deixem-me, portanto, a prova pericial, portanto, e fiz aqui um fluxograma para tentar passar esta ideia. Portanto, é evidente que não estou aqui nessa qualidade, não tenho qualquer ligação ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, como agora se chama, não apenas INML, mas INML-CF, IP, se quisermos ser mais precisos, Instituto Público, porque não tem qualquer relação, mas fui dirigente do Instituto durante muitos anos. Ora, e fiz um fluxograma, portanto, somos chamados a intervir, portanto, quando há necessidade de recurso à prova pericial, a vítima sobreviveu, portanto, bom, se assim é pedido um exame médico-legal, há lugar à avaliação do dano na integridade física e ou psíquica do paciente,
à caracterização do dano, no caso deste existir, a verificação da imputabilidade ou não do dano a uma violação das leis das artes, e perante no caso da vítima sobreviva, portanto, se a situação não oferece dúvidas ao especialista em medicina legal, portanto, ao perito médico, se quisermos, e valeria a pena fazer um comentário, se tempo houvesse, para distinguir o perito do especialista. Perito é aquele que tem conhecimentos e experiência numa área específica. Portanto, o especialista é aquele que é detentor de um título, tem conhecimentos e experiência, mas não tem necessariamente em matéria de avaliação do dano. Portanto, são coisas, veremos um pouco mais adiante, significativamente diferentes. Portanto, em alguns casos, se o perito tem condições para resolver, portanto, sob o ponto de vista profissional, e atente-se, porque há pouco a doutora Mónica Quintela fez aqui uma referência à replicação das perícias, da primeira e segunda perícia. Portanto, é preciso ter em conta que nas delegações dos institutos, os peritos médicos são especialistas em medicina legal e eles estão abrangidos por um princípio que figura na Lei 45/2004, a 19 de agosto, que é o da autonomia técnico-científica. O perito no exercício da sua atividade é, do ponto de vista da autonomia técnico-científica, autónomo, não está sujeito a qualquer crítica, ou melhor, pode estar, mas portanto é evidente que isso não em nada interfere com o resultado final da sua intervenção. No caso de oferecer dúvidas, portanto, o que é que acontece? É proposta pelo perito ao diretor, ao presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, uma consulta técnico-científica, e daqui a pouco veremos, portanto, em que condições. No caso da vítima faleceu, duas situações, nos casos em que a vítima faleceu, duas situações se podem colocar, ou autópsia médico-legal ou não. Portanto, raras vezes destas situações existe a autópsia médico-legal, porque a questão só se vem colocar muito posteriormente, já depois da inumação ou do destino dado, portanto, aos restos mortais. Portanto, na maior parte dos casos não há lugar à autópsia médico-legal, mas pode ter havido. Nos casos mais frequentes, é solicitada uma consulta técnico-científica diretamente por quem de direito, no fundo, por quem no diploma que constitui a lei orgânica do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, portanto, está previsto. Isto é, quem é que pode pedir, portanto, ou solicitar a realização de uma consulta técnico-científica? O detentor do cargo de Ministro da Justiça, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, a Sra. Procuradora-Geral da República, o Presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. E a avaliação pericial, aqui também foi dita, portanto, nestes casos é essencialmente documental. O senhor juiz desembargador, portanto, teve a preocupação de, inclusivamente, referir, portanto, linha por linha, portanto, os documentos que normalmente, eu diria normalmente, constantemente, por obrigação de ofício, são avaliados pelos peritos médicos. Os registros médicos, o diário clínico, o diário de enfermagem, relatórios, etc. Portanto, não vou ter sobre isto. Não está esquecida aqui, neste outro fluxograma, o recurso à ordem dos médicos e, naturalmente, aquilo que o senhor Presidente do Conselho Nacional Executivo entende fazer, que é, portanto, remetê-lo para um colégio da especialidade, para qualquer avaliação, que portanto, isto não representa nenhuma menorização do papel da ordem. Mas a ordem, normalmente, tem essencialmente de natureza disciplinar. E reparem que, portanto, havia, quer queiramos, quer não, quer gostemos, quer não, havia médico-legal. Portanto, a via médico-legal
nos casos de alegada negligência médica, a queixa por alegada de negligência médica leva a que a entidade judiciária ou judicial requisite uma avaliação pericial ao Instituto. Se a matéria dos autos se inscreve na esfera de competências dos médicos, bom, se assim acontece, é elaborado um parecer e remetido à entidade requisitante. No caso de não se inscrever nessa competência, porque é evidente que um especialista em medicina legal não domina naturalmente portanto, a arte médica e, em particular, portanto, a multiplicidade de especialidades que integram portanto, a medicina. Portanto, é evidente que algo do foro da oftalmologia, da otorrinolaringologia, é evidente que será remetido para outra entidade. Nestes casos, no caso da matéria não se inscrever na atividade da competência, é remetido ao Presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal para eventual consulta técnico-científica, com conhecimento da entidade requisitante, e a entidade requisitante promoverá a consulta técnico-científica pelas vias legais, pelas vias previstas na lei, e haverá um parecer colegial remetido à entidade requisitante. E vale a pena, portanto, fazer aqui uma referência breve, portanto, ao Conselho Médico-Legal. O Conselho Médico-Legal, goste-se ou não, portanto, é uma entidade que constitui, à luz do ordenamento jurídico interno, portanto, está no vértice da pirâmide pericial. Não significa necessariamente, eu fiz parte do Conselho Médico-Legal durante muitos anos, não estão seguramente, ou não estão necessariamente, eu não direi seguramente, porque se calhar até estarão em grande medida, mas não estarão obrigatoriamente os mais brilhantes, os mais sabedores, os mais conhecedores de todos os médicos e juristas. Mas são aqueles que a lei expressamente prevê. E as competências do Conselho Médico-Legal, e não vou deter-me, portanto, são previstas no artigo 7º do Decreto-Lei 166/2012, não me vou deter aqui sobre essas competências, chamar a atenção, sobretudo, porque essa que nos interessa neste contexto, da importância da consultadoria técnico-científica, portanto, da emissão de pareceres, portanto, numa fase subsequente, ou até diretamente, se for ao seu entendimento das entidades com competência para o fazer. E, portanto, lá está, como há pouco referi, portanto, quem pode requerer, portanto, a consulta. E a composição é esta, portanto, está prevista na lei. É constituído pelo Presidente do Conselho Diretivo, que preside, o Vice-Presidente e os vogais, um representante dos Conselhos Regionais Disciplinares de cada uma das secções regionais da Ordem dos Médicos, 2 docentes do ensino superior de cada uma das áreas científicas, da clínica cirúrgica, clínica médica, obstetrícia, ginecologia e direito, um docente do ensino superior de cada uma das seguintes áreas científicas: anatomia patológica, ética e ao direito médico, ortopedia, traumatologia, neurologia ou neurocirurgia e psiquiatria. O Conselho Médico-Legal, sempre que necessário, pode solicitar a colaboração de professores de outras disciplinas ou de outros estabelecimentos de ensino superior, bem como de especialistas de reconhecido mérito, o que acontece com alguma frequência. Como vêem, não há ali nenhum especialista em oftalmologia, em otorrinolaringologia e cirurgia plástica. Portanto, sempre que tal acontece, é solicitada a colaboração desses peritos portanto, às entidades ali referidas. Isto permite uma diversidade de olhares. Há pouco, a doutora Mónica Quintela dizia, bom, o que é que lá faz um jurista perante um parecer, portanto, de um neurocirurgião ou de um neurologista? Eu diria que a minha experiência de muitos anos no Conselho Médico-Legal ensinou-me a respeitar muito o papel dos juristas que integravam à época o Conselho Médico-Legal, mas que é naturalmente extensivo ao Sr. Professor André Pereira, porque tenho grande consideração pela sua idoneidade pessoal e profissional, mas, portanto, no fundo, é evidente que os juristas, professores de Direito, quase constantemente da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, vá-se lá saber porquê, bom, são, talvez por ser, de facto, a cidade do conhecimento, e o conhecimento, portanto, jurídico aí parece ter uma tradição muito especial, pelo menos entre os juristas, mas, portanto, o papel deles eu diria que é um papel que, portanto, muito importante na decisão colegial. Porquê? Porque introduz, justamente, coloca-se
colocam eles, juristas, se quisermos, professores universitários de Direito, aos médicos, portanto, o tipo de raciocínio, portanto, a lógica e o processo decisional que melhor poderá esclarecer, portanto, os destinatários, portanto, do parecer. Portanto, no fundo, colocam-se no papel de quem vai julgar e, portanto, eu, com todo o respeito, disseram muitos dos senhores professores da Faculdade de Direito, portanto, todo esse arrazoado que consta do relatório, portanto, pode fazer muito sentido, mas eu não o percebo neste sentido, nem sequer percebo, portanto, da razoabilidade dos argumentos aduzidos ou da articulação do dano e a conduta do agente. Portanto, esta diversidade de olhares, a meu ver, portanto, é enriquecedora. É evidente que existe um relator, é o relator da especialidade, portanto, em concreto, mas com muita frequência há a participação de outros especialistas e há constantemente uma discussão em que todos os membros do Conselho, ou quase todos os membros do Conselho, depende do caso em apreço, se pronunciam sobre o caso em questão. Bom, no fundo, vamos passar por cima, portanto, o Salvador Dalí atrai-me, isto teria um significado se pudesse explicá-lo. Reparem, o pedido de consultas técnico-científicas está disponível no site do Instituto Nacional de Medicina Legal, portanto, reparem, tem vindo a subir nestes últimos tempos, mas, sobretudo, o tempo de resposta, esse tem vindo a diminuir, portanto, há aqui uma inversão, manifestamente, desde 2013, o que, bom, terá naturalmente repercussões no exercício judicial. E reparem que, ao contrário do que acontece noutros países, portanto, esta é uma amostra de 2001 a 2008, a especialidade mais solicitada não é a cirurgia, portanto, é a medicina interna, portanto, a especialidade mais solicitada, seguida pela obstetrícia, portanto, aparece em segundo lugar, e pela cirurgia geral em terceiro lugar. E depois existe toda uma panóplia de outras especialidades solicitadas em maior ou menor grau, mas que levam à intervenção, portanto, da generalidade dos peritos. E queria chamar-vos a atenção particularmente para algo que nos Estados Unidos e nos países anglo-saxónicos desperta a atenção e constitui, portanto, digamos, um nicho de mercado para os advogados que se dedicam, portanto, a este mercado, que é o dos suicídios e o da psiquiatria. Curiosamente, entre nós, não me lembro ou melhor, lembro-me de alguns casos, mas não de nenhum que tenha chegado ao Conselho Médico-Legal. No fundo, é aquilo que vos disse antes, mas apresentado de outra maneira. Lembrar-vos que a Ordem dos Médicos, em 2015, criou uma competência em avaliação do dano. Portanto, significa isto que alguém especialista nesta ou naquela área, portanto, e aqui esta distinção que eu há pouco introduzi, seja internista, seja ortopedista, seja cirurgião, seja oftalmologista, pode adquirir, portanto, uma competência específica em avaliação do dano corporal. Portanto, de forma que não é a mesma coisa ligar ou contactar o médico amigo, que até pode ser um excelente ortopedista e até pode estar disponível para dar um parecer, inclusivamente se nem sequer tem a obrigação de subscrever ou se não se sente suficientemente à vontade. E outra coisa é ser especialista ou não, mas ter a competência, portanto, nesta área específica da intervenção pericial. Bom, eu não vou alongar-me sobre as conclusões portanto, não vou tirar conclusões daquilo que vos disse para não roubar mais tempo, mas, portanto, havia algumas conclusões sobre o funcionamento do Conselho Médico-Legal, sobre a atividade pericial, mas podemos, eventualmente, retomá-las em sede de debate, se assim o entenderem. Deixava-vos apenas com esta mensagem. Muito obrigado pela vossa atenção.